Irmãos e irmãs, vamos conversar um pouquinho agora sobre a nossa espiritualidade, né? Toda comunidade, todo carisma, toda instituição religiosa, toda família religiosa tem uma espiritualidade. E por espiritualidade nós entendemos não é somente um jeito de rezar, embora isso também esteja incluso na espiritualidade e seja um dos seus aspectos principais. Nós precisamos nos dedicar à oração. É um dos principais modos como a espiritualidade se expressa, né? A espiritualidade de uma instituição, ela se expressa na vida das pessoas. Então, você que provavelmente que já tenha ido num evento nosso, ou numa reunião, ou pertence a um dos nossos grupos de oração, você nota que nós temos um jeito, né, de rezar, uma forma de rezar, e que expressa de algum modo a nossa espiritualidade. Então, oração é uma coisa muito importante. Mas, por espiritualidade, a espiritualidade é um termo que transcende, que vai além simplesmente das orações. É um jeito de viver, um jeito de se comportar, um jeito de se expressar, de falar. Tudo isso está contido na nossa espiritualidade, né? A própria disciplina de vida nossa, o modo como nós vivemos, como nós comemos, tudo isso faz parte daquilo que a gente chama de espiritualidade, né? É tão assim que qualquer pessoa nota alguém que esteja dissonante em uma comunidade. Dissonante, entenda, alguém que não esteja vivendo aquele carisma, que não esteja inclusa dentro daquela espiritualidade. Se você chegar na comunidade, qualquer pessoa de bom senso consegue perceber que tem alguém ali que não está bem encaixado, não está bem no mesmo espírito comunitário. Talvez, em muitos casos, seja porque a pessoa ela não está vivendo profundamente a sua espiritualidade, né? Então, esse jeito de viver, mas principalmente o jeito de viver, o jeito de rezar, o jeito de ser, né? É o que a gente chama de espiritualidade, que é um caminho, uma via para que a gente possa compreender mais, experimentar mais o nosso carisma, sedimentar o nosso carisma na nossa vida, mergulhar mais profundamente no entendimento deste dom que nós recebemos. A espiritualidade nos ajuda também a comunicar melhor o dom que nós recebemos. Aqui não me refiro somente a palavras, mas com toda a nossa vida, comunicar isso, até quando a gente conversa com alguém, quando lida, quando acolhe, quando recebe, não é somente quando nós estamos pregando. A espiritualidade é essa via, né, que nos ajuda volto a dizer, a mergulhar profundamente no dom que nós recebemos e também comunicá-lo melhor. Nós dividimos didaticamente, porque isso tudo está incluso na nossa vida como um todo, mas didaticamente a gente diz que a gente tem 3 vertentes e 3 pilares. São então 6 coisas. 3 vertentes porque a gente entende que é de onde brota a nossa espiritualidade. E 3 pilares porque a gente entende que são as 3 coisas que dão sustentação à nossa vida espiritual. As vertentes são, a principal delas, a redenção, né? A pequena via, as outras 2 são a pequena via, segundo os escritos e o entendimento de Santa Teresinha do Menino Jesus, e aquilo que nós chamamos de herança monástica, ou seja, alguns aspectos da vida dos monges, dos padres do deserto, daqueles homens que foram viver em comunidade, saíram do mundo. Alguns aspectos da espiritualidade desses homens entram também na nossa vida para que a gente cresça em vista do entendimento do nosso carisma. A principal é a redenção, por isso a gente está sempre contemplando a cruz,
né? A gente está sempre, você vai ver nos nossos espaços, sempre vai ter o crucificado, porque a redenção, cujo momento mais dramático é o Calvário, ela é a nossa principal vertente. Nós precisamos estar sempre olhando para a cruz para poder viver a nossa vida. Quem retira os olhos da cruz deixa de experimentar o carisma e acaba se distanciando muito dele e do próprio Deus, no nosso caso. O que nós vemos na cruz? Nós vemos um homem, antes de qualquer coisa, nós vemos um homem que se entregou por nós, que entregou a sua vida, que gerou vida nova naquela cruz, pela redenção, pela salvação, né, pelo derramamento do seu sangue. E quando a gente experimenta isso, ver este homem que se entregou, nós adquirimos ali, junto ao crucificado, um novo nome, porque agora nós somos remidos, nós não somos mais escravos, agora nós somos filhos, agora nós não somos desposados, somos esposa, agora nós não somos mais abandonados e órfãos, mas nós temos um lar, uma casa, e esse lar é o próprio Deus. Nós somos, aqui nós não mais pertencemos ao pecado, agora pertencemos a Cristo, por isso nós temos um novo nome, vemos ali uma vida nova. Mas vemos também neste mesmo homem que se entregou por nós, um homem pleno, pleno de vida. Não é alguém que, embora esteja sofrendo, mas não é alguém que experimenta frustração, desespero de si. Muito ao contrário, é uma pessoa, um homem que sabe o que está fazendo com sua vida, entende que aquilo é um plano que vem do Pai e se entrega também livremente a este plano, e por isso ele se realiza na sua missão, nesse trajeto que lhe foi traçado pelo seu Pai. E isso nos fascina, isso nos atrai, né? Ver essa aparente contradição na cruz. O mundo de hoje tem muito medo do sofrimento, foge com medo do sofrimento. Recentemente, ou melhor, não há muito tempo atrás, houve até uma grande discussão aqui no nosso país de algumas pessoas querendo retirar dos espaços públicos a imagem de Jesus crucificado, o crucifixo. É uma coisa que faz parte da nossa cultura já há tanto tempo. Alguém botou na cabeça que é uma imagem traumática, né, que não pode estar nas escolas porque choca as crianças, etc, etc. Neste mundo, né, que tem medo do sofrimento, alguns preferem uma imagem triunfalista de Nosso Senhor, né, como se fosse um rei vitorioso, e não consegue perceber a grandeza de uma vida doada, a plenitude de uma vida doada. Isso, de algum modo, nós também experimentamos. Muitas pessoas olham para nós como se nós fôssemos pessoas infelizes, né, desgraçadas, como se fossem pessoas que não tinham projetos na vida, por isso vive desta maneira. Nós também experimentamos isso, mas nós sabemos muito bem no nosso interior a grandeza, a dignidade, o valor de uma vida que se entrega pelos outros, mesmo que para isso passe por sofrimentos. É neste momento, quando nós contemplamos isso, né, um homem que se entregou por nós, que nos dá um nome novo, que é o nome de remidos, porque fomos libertos do pecado e agora não somos mais escravos do pecado. E percebemos que esse homem é pleno de vida, pleno de si, realizado consigo mesmo. Quando isso nos fascina, nos atrai,
aí a cruz se transforma para nós também num projeto de vida. Nós também queremos crucificar a nossa vida com Cristo. Nós olhamos para ela e queremos permanecer nela. Nós queremos fazer com que a nossa vida se assemelhe à vida de Cristo e que a gente passe por esse processo de esvaziamento, de kenosis, né, de entrega de si. Isso é um projeto de vida para nós, passar por essa entrega e encontrar neste amor que se doa, que se entrega pelos outros, também a realização nossa plena como pessoas humanas. Não só como um projeto religioso, espiritual, que vai nos fazer sofrer agora para depois vir ganhar o céu e gozar as belezas e as vitórias do céu. Não, nós já nos tornamos plenos aqui neste mundo, já como um antegozo da realidade celestial. Quando nós contemplamos esse amor expresso na cruz, isso faz com que nós queiramos trilhar o mesmo caminho de Jesus, sem se contentar simplesmente com uma vida convertida, que para nós é cômoda, né? Para nós, para quem vive esta vocação. Não estamos aqui dizendo que a nossa vida é melhor do que a de um cristão, dos outros cristãos. Não, muito ao contrário, cada um vive a sua vocação. Mas para nós é cômodo. Talvez uma pessoa vocacionada da Remidos, ela experimenta essa sensação de que, embora faça muita coisa por Deus, sirva a Deus, esteja sempre na igreja, talvez na vida de oração, no serviço pastoral, mas ela experimenta que precisa dar mais, ela sente que quer oferecer mais a Deus. Então ela não se contenta com mesmo que seja com a vida convertida, mas que à luz desse chamado se torna cômodo, não traz nenhum tipo de risco, digamos assim. E o que nós queremos é nos assemelhar a Cristo, é viver de tal modo, do modo que Ele viveu, né? É por isso que é próprio do remido crucificar com Cristo, até mesmo os seus direitos, as possíveis honras que poderia receber neste mundo, os seus planos pessoais para poder amar a Deus na mesma medida em que fomos amados. Então essa é a nossa principal vertente, né? Nosso principal ponto de partida. O nosso jeito de viver nós encontramos em Jesus crucificado, né? Nós encontramos na redenção, na encarnação, paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor. Contudo, amar na mesma medida, nós muitas vezes experimentamos uma grande distância entre esse ideal de vida que foi nos inspirado por Deus e a nossa fraqueza humana, a nossa debilidade. Talvez por isso Deus tenha nos dado uma segunda vertente, que é a chamada pequena via, segundo os escritos de Santa Teresinha do Menino Jesus, né? Ela escreve uma frase que eu vou trazer para vocês, que traduz bem, ou que traduz sinteticamente o que seria essa pequena via. Ela diz: como sabeis, sempre desejei ser santa. Ela sempre desejou a vida de santidade. Mas, comparando-me com os santos, sempre constatei que há entre eles e eu a mesma diferença que existe entre uma montanha cujo cume se perde nos céus e o obscuro grão de areia pisado pelos pés dos caminhantes. Quando ela se compara com os santos, e ela diz: o santo é como uma montanha, eu sou como um grão de areia, né? Então isso levaria qualquer pessoa ao desânimo, né? Eu não vou conseguir, não vou atingir. Também isso é uma experiência que a gente passa, às vezes é até uma tentação, você pode sofrer um tipo de tentação desse: não vou conseguir, não vai dar, o ideal é grande demais, eu sou muito fraco, tal. Em vez de desanimar,
prossegue Santa Teresinha, disse a mim mesma, Deus não pode inspirar desejos irrealizáveis. Posso, portanto, apesar de minha pequenez, aspirar à santidade. Fazer-me crescer a mim mesma é impossível. Tenho de suportar-me tal como sou, com todas as minhas imperfeições. Mas quero procurar a maneira de ir para o céu por um caminho bem reto, muito curto, uma pequena via. E esta pequena via não é outra senão a via da confiança e do abandono em Deus. Santa Teresinha usa ainda duas outras comparações. Uma delas é um passarinho com a águia. Ela diz que ela é um passarinho, como se fosse um passarinho débil, mas o seu olhar, os seus desejos são os desejos de uma águia, de alçar altos voos. Na época em que ela viveu, estavam começando a inventar o elevador. Ela também faz essa comparação. Ela diz, na casa das pessoas mais ricas, tem elevadores que fazem a pessoa ascender rapidamente, sem muito esforço. E ela diz, a pequena via é isso, a gente se abandona nas mãos de Deus, confia inteiramente em Deus, não confia nas próprias forças, nem nos próprios méritos, e Deus mesmo, vendo os nossos pequenos esforços insuficientes para atingir a santidade, Ele mesmo nos eleva até chegar a este alto cume que é a configuração com Cristo. Além disso, nos foi proposto por Deus, nos é proposto, inspirado por Deus, para entrar na nossa espiritualidade, alguns elementos do monaquismo, especialmente do monaquismo oriental. A contemplação, a interioridade, então esses elementos do silêncio são importantes para nós. Embora a gente viva vida comunitária, goste também da convivência, né? De você estar ali convivendo, conversando com os irmãos, mas há momentos na nossa vida de silêncio, de contemplação, de interiorização, em vista da purificação do nosso coração, né? Para que o nosso coração vá sendo purificado por Deus, purificado das coisas do mundo, purificado das outras vozes que tomam conta de nós. Por isso a gente tem algumas disciplinas, como por exemplo, ser moderado no uso dos audiovisuais, né? Em alguns momentos sair do mundo no sentido de deixar de experimentar as coisas que ele oferece, até mesmo algumas coisas legítimas, para poder purificar o coração e encontrar a beleza de Deus em sua plenitude, assim, no seu aspecto muito puro, né? Livre de qualquer outro tipo de contaminação, de qualquer tipo de contaminação. Então, esses elementos, eles são vividos em conformidade com o nosso carisma, e para que Deus sempre nos fascine, nós devemos estar sempre envolvidos por Ele. Além dessas três vertentes, né, que a gente chama de vertentes, são as fontes da nossa espiritualidade, volto a dizer, a principal, a redenção, e as duas acessórias, que são a pequena via e a herança monástica, nós temos também aquilo que a gente chama de pilares. O que concretamente dá sustentação à nossa espiritualidade, ao nosso jeito de viver? Primeiro, a palavra de Deus. Então, o remédio precisa ser um conhecedor da palavra, ele precisa mergulhar na palavra, saber aplicar a palavra de Deus na vida. E quando Deus fala, ele deve obedecer, ele deve ser autêntico. A sua mentalidade deve estar purificada pela palavra. Não pode ter uma mentalidade do mundo, né, para usar a palavra a serviço de si próprio. Não, o modo de pensar dele tem que estar de acordo com a palavra de Deus, né? E muitas coisas nós vamos fazer por causa da palavra, não sem nenhum outro tipo de motivação, mas somente por causa da palavra de Deus. Mesmo que em algumas circunstâncias a gente não entenda, a gente vai viver a palavra de Deus. A outra coluna é a Eucaristia, né? O corpo e o sangue do nosso Senhor,
que é o sinal, a memória de sua doação de vida. Assim como Cristo se doou na cruz, ele se doa também na Eucaristia. Então, cada missa que nós participamos, cada adoração, cada comunhão, nós nos recordamos da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor, e isso nos aproxima ainda mais do nosso estilo de vida. A Eucaristia é fundamental para nós, é um sacramento fundamental na nossa vivência. É a fonte e o ápice, digamos assim, da vida da Igreja. Já foi dito isso pelo Papa João Paulo II. E também se torna a fonte e o ápice da nossa vivência. Por isso, a Santa Missa, muito importante, a comunhão diária, muito importante, os momentos de adoração, os momentos em que nós estamos ali diante do Senhor, né, experimentando, revivendo esses momentos, o momento da doação na cruz. E isso é tudo muito importante na nossa experiência. E uma terceira pilastra, né, coluna, um terceiro pilar é a Virgem Maria, é Nossa Senhora, que nós invocamos com o título de Perpétuo Socorro, porque sempre vem em socorro das nossas fraquezas, da nossa vida. Ela está à porta da nossa casa. Você vai ver nas nossas casas sempre uma imagem da Virgem Maria para nos defender do mal, mas também para nos inspirar com o seu estilo de vida. Por isso, a presença marcante da Virgem Maria na nossa vida, não só no sentido devocional, também pela oração do terço, pela oração do rosário, pelo ofício de Nossa Senhora e todas as devoções marianas que estão inclusas na nossa vida, mas acima de tudo o estilo de vida de Nossa Senhora que nos inspira, o modo como ela se entregou a Deus, como ela fez também a sua kênosis, como ela saiu de si mesma, como ela renunciou aos seus projetos para poder ouvir a voz de Deus e dar o seu sim para a salvação da humanidade. Então, meus irmãos, aqui resumidamente os aspectos principais da nossa espiritualidade que eu espero que você venha vivê-los profundamente.